Oi, bonitos e bonitas! Tudo bem? A Procarol tá de volta para mais uma aula com vocês. Hoje é terça-feira e eu vou aqui mostrar a rotina que eu fiz pra gente hoje. Eu fiz numa folha, né? Porque aqui eu não tenho lousa, mas na folha também é legal de acompanhar. Vocês não precisam copiar isso aqui numa folha à parte aí na casa de vocês. Vocês precisam acompanhar para ver qual é a sequência das atividades de hoje. Vamos lá? Então, vamos lá. Hoje é dia 16/6/2020. E olha, tem uma curiosidade. Na data de hoje, tem duas vezes o 6, ó. Tem o 6 do 16, que acompanha o número 1, e tem o 6 sozinho, que é do mês de junho. Se quiserem também, podem anotar essa data na agenda e escolher uma das palavras da nossa rotina. Vamos lá? Falaremos do nosso calendário. Hoje tem apostila e eu vou contar qual é a página já já. Tem também uma história e olha só, a história fala de balões. Uau! Temos uma atividade complementar que é de dobradura e o inglês com a Teacher Duda. Então vamos lá? Preparem os seus calendários. O meu tá sempre aqui. Eu só preciso da minha caneta para colorir a data de hoje. É isso aí. Agora eu vou colorir o dia de hoje. Hoje é dia 16. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Ontem nós descobrimos que faltam 12 dias para a festa junina. Se ontem já passou, hoje falta um dia a menos. Então hoje faltam 11 dias. Vamos contar para ter certeza? Contando com o dia de hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faltam 11 dias para nossa festa junina. Ai, que legal, eu não vejo a hora. Aí, a próxima atividade que a gente vai fazer, então, é a apostila. Eu preciso que vocês abram a apostila nessa página aqui, ó. Opa! Será que tá dando pra ver? Aqui? 67. 6, 7. Agora sim, vocês vão conseguir ver. Olha só, página 67. Abram nessa página da apostila e podem fazer a data de hoje, que é 16 de junho, tá bom? E aí vocês vão encontrar lá nessa página um monte de letras misturadas, como nesse exemplo aqui que eu fiz pra mim, olha. Quando a gente tem um montão de letras misturadas e a gente precisa achar uma ou mais palavras no meio de tudo isso de letras, a gente chama isso de caça-palavras. Então, nós vamos precisar caçar e encontrar algumas palavras escondidas aí, misturadas a esse montão de letras. Esse é o meu exemplo, ele é diferente do que vocês têm na apostila e eu já vou explicar por quê. Aqui, eu fiz um exemplo somente para que nós encontremos o meu nome. Na verdade, o meu apelido, Carol. Então, a gente precisa procurar entre essas letras o meu apelido Carol. Vocês já sabem que Carol começa com K, de calendário, não é mesmo? Então, a gente precisa procurar por essa parte, que é o C e depois o A. Aí a gente começa a procurar assim, ó. Será que esse é o C? Lógico que não, né? Vamos procurando aqui nessa linha. Não encontramos. Agora a gente vem na linha de baixo. Opa, encontrei um C. Mas depois dele tem um A? Não. Antes dele tem um A? Não. Em cima? Também não. E nem embaixo. Então esse C não me serve. Eu continuo procurando. Olha que eu encontrei um outro C. Será que em cima tem um A? Não tem. Deste lado? Também não. Deste também não e nem embaixo. Também não me serve esse C. Vou continuar a procura. Venho aqui na linha de baixo. Opa! Encontrei um outro C. Em cima eu não tenho A. E nem aqui, porque aqui não tem nenhuma letra, né? Nem desse lado e nem embaixo. Mas eu tenho um A aqui. Olha, essa parte é de calendário e também de Carol. O que será que vem depois?
Vem um R. E depois desse R, pra gente fazer um novo som, vem um O. Olha, Rô, de Rosana, de Rodrigo e de Carol também, ó. Ro. Não, a gente não fala carro, a gente fala caro e termina com L. Parece que é com U, mas não é. Carol. Achamos o meu apelido. Sabe o que a gente faz? A gente pode, deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil, pintar a parte que tá escrito o meu nome. No caso de vocês aí serão outras palavras. Ou a gente também pode somente riscar. Eu gosto de colorir, né? Porque eu acho que fica mais visível e a gente pode colorir cada palavra de uma cor. Pode ser de lápis ou de canetinha, mas lembrem-se, de repente a gente erra se for de canetinha e aí, ó, já era, não dá para apagar. E tudo bem, né? Eu acho que se de repente eu tivesse pintado aqui o K junto, vamos supor que eu tenha errado. O K não faz parte do meu nome. Eu poderia vir com uma outra caneta e circular a palavra Carol, né? Eu iria saber que o K não faz parte. Então, errar também não é ruim, gente. Tá tudo certo se a gente errar. Mas prefiram fazer de lápis, tá bom? E quando vocês tiverem bastante certeza, aí sim vocês podem colorir a palavra encontrada, tá bom? Só que na apostila não é o meu apelido que vocês vão procurar. Sabe o que é? São os dias da semana. Vamos lembrar quais são? Aqui tem eles escritos, né? Mas tá tão pequenininho, eu resolvi escrever eles um pouquinho maior para vocês conseguirem acompanhar, ó. O primeiro dia da semana é o domingo. Aí vem a segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. São 7 dias no total. Eu vou dar uma dica muito importante. Façam uma lista dos dias da semana, caso vocês já não tenham. Se já tem, podem utilizar. Se não tem, façam, escrevam aí junto com um adulto. Não precisa ser espontânea. A escrita tem que ser assim, ó, bem certinha, com o C cedilha no terça, com acento no sábado, para que vocês encontrem a palavra corretamente. Então, vale pedir sim uma ajudona aí do adulto que tiver com vocês. Façam essa lista se vocês não tiverem, porque com essa lista vai ajudar muito nesse caça-palavras. Sabe por quê? Porque fica fácil, por exemplo, se vocês vão lá encontrar primeiro esse dia da semana aqui, ó, o domingo. Então, eu vou olhar e vou perceber que a palavra precisa começar com essa parte, o do, né? E aí fica mais fácil de eu encontrar lá naquele montão de letras o do e a sequência da palavra, tá? Aí vem o M, o I, o N, o G e o O. Aí depois que eu encontrei, vamos supor que eu tenha encontrado o domingo. Eu risco para não fazer confusão. Vou lá e vou colorir a palavra domingo da cor que eu quiser, ou de lápis, tá bom? Então, fazendo a lista ajuda bastante na hora de encontrar, na hora de caçar essas palavras, tá? Esses dias da semana. Uma outra dica da Procarol, muito importante também. Talvez vocês possam confundir algumas palavras, alguns dias da semana. Sabe por quê? O domingo é o único que começa com essa parte, né? O do, de e o. Mas olha só, a segunda-feira começa com essa parte aqui, ó. O C, S-E. Mas a sexta também começa com S-E. Então, eu preciso perceber que depois do E da sexta vem um X, que é de sexta. E depois do E da segunda vem o G. E aí, não confundir achando que tá riscando o segunda e tá riscando o sexta e vice-versa, tá? Presta atenção. Uma outra palavra também, um outro dia da semana que começa com S, mas depois não vem um E, como na segunda e na sexta, é o sábado. É um S e depois um A, mas também começa com S e pode confundir.
E tem essas duas aqui que confundem muito, sabe por quê? Porque elas têm partes iguais no começo e no final. Olha, no começo da quarta tem o Q e o U e no começo da quinta também. Só que no final delas tem o T e o A nas duas. As duas terminam com tá, quarta e quinta. Então prestem bastante atenção para não confundir na hora de encontrar todos os dias da semana aí no nosso caça-palavras, tá? E façam a lista, hein? Vai ajudar muito. Ouçam a Pro Carol. O balão vai subindo, vai caindo a garoa. O céu é tão lindo, a noite é tão boa. Quem já ouviu essa música? Essa música é uma música de São João, é uma música de festa junina muito tocada. Eu tenho certeza que um de vocês já dançou essa música alguma vez na vida. Mas tem uma coisa que não é legal nisso tudo, nessa história. Sabe, eu tava aqui segurando um balão, mas esse é só um balão de papel. É um balão para enfeitar. O problema disso é que algumas pessoas fazem balões gigantescos, do tamanho de um sofá, uma mesa, às vezes até do tamanho de uma casa, do tamanho de uma sala, imensos. E aí eles colocam fogo dentro desse balão para que esse balão suba mais rápido para o céu. E isso pode causar um acidente terrível, porque se esse balão cair com o vento que bate, ele pode cair em cima de uma árvore ou de uma casa. E isso pode causar incêndios. Pega fogo. A gente diria que isso é um crime. Não soltem balões com fogos dentro. E se virem alguém soltando, falem. Poxa vida, não pode fazer isso. É errado. Você pode colocar fogo em algum lugar e isso pode machucar alguém, né? Então, a gente só deve fazer balões de papel para enfeitar nossa festa junina. A história de hoje fala justamente isso. Quando vocês acessarem o link, vocês vão perceber ao longo da história que ela está falando justamente disso, que a gente não deve soltar balões com fogos dentro. Assistam. Se vocês nunca ouviram falar disso, agora vocês vão saber tintim por tintim com essa história de hoje. É difícil, mas tem gente que desobedece, né? E faz isso em épocas de festa junina. Não pode. Eu vou ensinar a fazer um balão como esse, que estava subindo, mas só de brincadeira. Estão preparados para aprender a fazer balões juninos? É isso aí, eu vou ensinar a fazer um balão de dobradura. Duas coisas. Vocês podem ouvir as minhas dicas e depois acessarem o link do tutorial que ensina a fazer o balão, ou o inverso, podem assistir o link e depois ouvirem as minhas dicas. É que eu acho que as minhas dicas são importantíssimas, porque eu tentei fazer vários balões. Uns ficaram maravilhosos e outros não deram certo e eu vou explicar por quê. O primeiro deles ficou assim, ó. Sabe por quê? Porque eu usei um papel que chama papel criativo, que é desse bloco aqui, ó, bloco criativo. Eu acho que eu até mandei algumas folhas para vocês. Não tentem fazer balões com este papel. Esse papel é o mesmo da bandeirinha, ó. Mas aqui na bandeirinha ela é reta, a gente não vai precisar dobrar, né? Ele parece macio e molinho, mas ele fica duro demais para fazer balão, porque a gente tem que fazer várias dobras. Então, ó, balão criativo, não. Aí eu fiz um outro com papel sulfite, que eu também enviei no kit para vocês. O papel sulfite é aqueles de folhinha branca, né? Que é um papel também que a gente faz atividades de lista e escrita. Eu peguei um quadrado, porque sempre vocês vão precisar de um quadrado para fazer o balão. Peguei um quadrado que eu achei que super grande, era 15 centímetros por 15 centímetros. O balão até que ficou legal, ó, mas ele ficou desse tamanho, tá vendo? É do tamanho menor que o meu dedo, tá? Então, com o papel sulfite dá para fazer, mas vocês precisam que seja maior que um quadrado de 15 por 15, porque senão vai ficar muito pequenininho. Ficou assim, ó. Como ele era branco, eu acabei pintando ele com uma canetinha. Essa foi a segunda tentativa.
Depois eu fiz com uma folha de caderno. E aquela folha de caderno, assim, ó, uma folha assim de caderno normal, dá um balãozinho pra gente desse tamanho aqui, ó. Aí ele é um pouquinho maior que o meu dedo, mas também é pequeno. Caso vocês queiram fazer um balão um pouco maior, precisa ser uma folha maior que a de caderno. Caso contrário, dá sim pra fazer um balão com a folha de caderno, que é até melhor do que a folha sulfite. Aí, eu peguei e fiz esse de jornal. Olha que lindão que ficou. Esse eu vou pendurar aqui na minha sala, porque ele ficou muito diferente, ficou grande. E eu posso falar, foi o melhor papel para fazer balão. Ele é super molinho e a folha é bem grande. Dá para fazer um balão grandão. Eu usei uma folha aberta de jornal inteira, tá? Como quando a gente abre um livro, assim. A gente abre uma folha de jornal inteira e a gente vai tirar, ó, esse tanto aqui que eu tirei, dá mais ou menos 7,5 centímetros que eu tirei de largura para que ficasse um quadrado, porque precisa ser um quadrado, tá? Senão não dá para transformar em balão. Então, quando vocês dobrarem essa grande folha de jornal ao meio, como se ficasse assim um triângulo, vai sobrar uma tira como essa. E aí vocês recortam. É a melhor folha para fazer. E aí depois eu fiz com meia folha de jornal e ele fica um balão um pouquinho menor que aquele. Mas tá diferente esse, sabe por quê? Porque eu deixei assim para vocês entenderem que no final dá pra gente assoprar e o balão infla. Eu cortei aqui, ó, nessa pontinha com uma tesoura para que a gente não colocasse a boca. Então a gente abre um pouquinho ele assim, ó. Tá vendo? Ele tá assim. Deixa eu ver se dá pra ver direitinho. Peraí, calma. Ó, abre ele assim um pouquinho. E aí, ó, atenção. Olha só! Como se fosse um balão, uma bexiga, né? Ele enche. Ele fica um pouco menor que esse grandão aqui da folha inteira. Esse aqui é meia folha, esse é folha inteira, tá bom? São algumas dicas que serviram pra mim, que eu fui fazendo e fui ficando muito aflita, que não dava certo o balão. Então, com algumas folhas dá certo, com outras não dá. E com outras, como o jornal, por exemplo, dá muito certo, porque é uma folha molinha. Uma outra folha que dá certo também é aquela que vem dentro da caixa de sapato, sabe? Como se fosse um papel seda. Ele é bem molinho e aquele lá dá certo. Lembrando que precisa ser quadrado, tá bom? E aí vocês vão assistir o tutorial e vão ver por quê. Tem que dobrar de um lado, dobrar de outro e aí formar esse balão. Façam junto com a família, é muito legal e encham essa casa de balões sem fogo, tá bom? Balões de enfeite. Boa sorte pra vocês! Quero ver esses balões. Postem lá no Instagram, compartilhem com a Procarol, que eu fico muito curiosa do lado de cá. É verdade. A aula de hoje chegou ao fim. Não se esqueçam de acessar o link da aula de inglês com a Teacher Duda, tá bom? Para vocês falarem muitas palavras em inglês, cantarem e dançarem com ela. Eu quero deixar aqui um grande beijo e a gente se encontra amanhã, quarta-feira. Beijo, Jardim 2!